Bom dia, Arely. Bom Hoje dia. nós vamos fazer, então, e vamos iniciar, né, a apresentação aí do teu trabalho de conclusão de curso. Você tem 15 minutos para poder explanar sobre o seu tema. Depois nós vamos solicitar que você desligue seu microfone e eu e a professora Keila vamos fazer uma discussão e retornamos com a leitura de ata de defesa e a sua nota. A hora que você falar para mim, Neira, eu tô pronta, eu já começo a fazer, a cronometrar aqui, para a gente ver esse tempo aí de 15 minutos. A hora que você der um ok. Tá bom. Vamos lá. Neire, tô pronta. Vamos lá, vou por aqui. Ok, pode começar. O tema do meu trabalho é sobre o estresse e satisfação do profissional de enfermagem na urgência e na emergência. A minha orientadora foi a Natália Fabri. Fala sobre os profissionais de enfermagem, né, a dedicação do profissionalismo na urgência e emergência. A minha introdução fala sobre esses profissionais na urgência e na emergência. A gente recebe o paciente crítico, acometendo ao enfermeiro tomar decisões em questões de segundos, causando grande responsabilidade, levando ao estresse ou a uma grande satisfação quando tudo acontece certo. Academicamente, a gente entende que essa ligação entre o estresse e a satisfação, que irá acompanhar o profissional de enfermagem sempre, e com uma boa e, contudo, numa satisfação para poder ajudar os pacientes. Então, assim, o problema da pesquisa é que aí a gente pergunta qual que é a importância da satisfação, né, pelo serviço do profissional da enfermagem na urgência e emergência, para tipo, tá evitando o estresse. Então, é compreender que o estresse causado na urgência e emergência pode afetar a vida do enfermeiro e como a satisfação por esse serviço pode ajudar. Então, os objetivos específicos desse tema foi estudar o enfermeiro e o sistema de urgência e emergência no hospital, descrever a rotina do profissional de enfermagem na urgência e emergência e discutir os fatores perpetuadores do estresse e o que pode contribuir para o nível de satisfação do enfermeiro num setor de alta complexidade. A metodologia estudada foi uma revisão bibliográfica da literatura, foi publicações realizadas na busca eletrônica e por levantamentos das publicações realizadas em bases de literaturas latino-americano, de ciências e saúde, pela Google Acadêmico, sites de bancos de dados confiáveis, revistas científicas e trabalhos relevantes da literatura e livros relativos ao tema. O período dos artigos publicados foram nos últimos 15 anos, e as palavras-chave dessa pesquisa foram os enfermeiros, os hospital, urgência e emergência, o estresse e a satisfação do profissional da enfermagem na urgência e emergência. A revisão da minha literatura foi sobre a atuação do enfermeiro e o sistema de urgência no hospital. Tá? E foi retirado, né, da bibliografia na Inglaterra vitoriana, com Florence, a enfermagem e o cuidado e a urgência e emergência hospitalar. Na enfermagem desempenha um exército do cuidado continuamente e a procura de informações para a excelência do fazer profissional e sobre as rotinas de trabalho de urgência e emergência. Os fatores perpetuadores do estresse e a satisfação do setor da urgência e emergência, ele pode trazer surgimentos de doenças, né, fatores que desencadeiam o estresse e proteger a vida gera uma satisfação profissional. E o cuidado ao cuidador, né? Essa foi a revisão.
da literatura. Agora, as minhas considerações finais foi que a proposta desse trabalho, ela foi alcançada. O enfermeiro dentro de um hospital, ele constitui a peça fundamental nos cuidados ao paciente. A rotina do profissional de enfermagem na urgência e emergência, ela é bem difícil, porque é inesperado, cada hora, às vezes está tudo bem, de repente chega, né, uma intercorrência, e isso acaba se tornando bem difícil. Então, os fatores que sobrecarregam o estado físico e emocional e geram o estresse para o profissional, podendo estar trazendo alguma doença, depressão, né, muito estresse. Então, as minhas considerações finais é que, para melhorar a satisfação do enfermeiro no setor, um emprego, o empenho, socorrer as vidas, com dedicação e qualidade, cumprindo os cuidados dos diretos e acolhimentos. O enfermeiro, ele consegue conservar o seu corpo pelo meio de repouso, né? Boa alimentação, sua mente saudável, a satisfação de ter amparado, sendo sempre a causa de alegria, né? Então, assim, ele sempre tem que estar fazendo o que ele gosta, tem que estar se alimentando bem, fugindo um pouco daquela rotina, porque o hospital, ele acaba sendo pesado demais às vezes, assim, aí você tem percas, você tem ganhos, e isso pode estar abalando muito o psicológico, né? E os trabalhos futuros poderão ser efetivados, né, em cursos de pós-graduação para compreender mais sobre esse setor, né, ou em gestão de enfermagem ou TI. O profissional está preparado para tudo, né? Obrigado, meninos. Tá aqui. Oi, voltei. Ai, desculpa, não sou muito boa. Não, nossa, teve ótimo, foi uma gracinha, né? Foi muito bem, apresentou. Nem parecia que você estava nervosa, Arely. Ah, tá. Ai, Ô, Arely, eu vou fazer algumas considerações aqui, vou fazer uma pergunta. Depois eu tá. vou passar a palavra para a Keila, porque é bem a área dela, né? Então, Keila, olha nossa lá, hein? é a nossa professora aí, né, de urgência e emergência da faculdade. Então, acho que ela vai poder aí te, né, explanar aí bastante esse assunto também. Bom, Arely, eu senti um pouquinho assim de falta no seu trabalho, um pouco mais de contextualização. Por ser uma revisão de literatura, achei que faltou você colocar as ideias mesmo dos autores. E o que eu achei confuso, que é o que eu queria que você me explicasse, porque às vezes na apresentação do slide ou na tua forma de falar, pode ser que eu não tenha entendido. Tá. Mas eu achei muito confuso em relação ao seu objetivo. E a sua pergunta também, norteadora, porque você fala assim da questão da satisfação pelo serviço, né, dos profissionais de enfermagem na urgência e emergência. E depois você entra a da compreensão dessa questão do estresse. Qual que era realmente o seu objetivo? O que que você alcançou? Quando você fala aqui na tua consideração que você alcançou, você viu o estresse do enfermeiro dentro ali da emergência? Ou quando você fala de satisfação, você viu alguma referência que mede instrumento? Porque quando a gente fala de satisfação de serviço, eu entendo que seria a satisfação dos profissionais. Então, é uma pesquisa meio que qualitativa. Quando você fala medir uma satisfação, então é meio qualitativo do que quanti, né? O que que você viu? Você avaliou, viu instrumentos que avaliam essa satisfação dele enquanto enfermeiro de uma urgência? Ou essa questão do estresse, do trabalho, eu vi que você colocou que nas considerações finais, tratamentos, né, questão de alimentação, não tratamento, mas assim, questões de alimentação, repouso, para melhorar a nível de estresse. Então, eu não entendi, achei que ficou um pouco confuso. Você trabalhou a questão estresse e as considerações para amenizar, ou como uma equipe tem essa satisfação dentro dessa unidade? A questão sobre o estresse. Assim, ó, porque aí o profissional, ele se sobrecarrega, né, assim, demais, e vai desencadeando o estresse, algumas doenças. Então, assim, vai ficando triste, essas coisas. E aí eu trabalhei que ele tem que ter um bem-estar, né?
sair um pouco daquela rotina para estar tentando não ficar depressivo, sabe? Cuidar desse estresse que causa uma urgência e emergência. Foi mais ou menos isso que eu tentei, mas acho que eu não consegui. Então, você quis falar do estresse. O que causa, né? Porque o profissional, ele vai ficando ali, né? Na urgência e emergência. Aí você tem que estar preparado para o que chegar, né? Só que isso é o que eu falei, tem ganhos e tem percas. Então, eu quis focar mais no estresse que pode estar, a depressão, né? Que está gerando para urgência e emergência. Certo, tá bom. Keila, pode fazer suas considerações? Em relação a isso que a Neide falou, também tinha essa observação para fazer, justamente em relação mesmo desse objetivo do trabalho. Né? Quando a gente fala de estresse, às vezes tem dois pontos para ir, né? Como as estratégias para você melhorar o estresse e trazer a satisfação, que talvez eu pensei que talvez seria esse o caminho que você tinha buscado na sua referência, ou quando esse estresse se torna patológico, né? Esse estresse fazer com que o profissional fique doente realmente. Porque estressado, às vezes a gente vai ficar em qualquer profissão. Né? A gente sabe que existem síndromes, a enfermagem é uma profissão que ela está muito sujeita a esse estresse mesmo, mas a gente tem esses dois pontos. E eu ia perguntar justamente sobre isso. O que, assim, a Ney falou sobre como instrumentalizar isso, né? Você viu nessa sua referência, na busca que você fez, nos trabalhos que você leu, em como medir esse estresse? Existe uma ferramenta que a gente pode aplicar, falar, ó, esse profissional realmente está estressado ou não, essa aqui é nervosa mesmo, já de natureza, né? Eu tenho alguma coisa que está trazendo um ambiente, alguma coisa que está trazendo esse estresse maior. Dentro dessa pesquisa, você viu alguma coisa sobre isso, assim? E quando você fala também, além do estresse, que o objetivo era falar do estresse e da satisfação, né? O que mais a gente pode fazer para trazer essa satisfação? Porque eu entendi que quando você fala em estresse e satisfação, é tentar melhorar o que talvez um setor de urgência e emergência possa trazer de estresse. Era isso, né? É mais ou menos isso que eu quis dizer. O que, enquanto profissional, é uma coisa que a gente tem adotado, vamos supor que você se forme daqui a alguns dias e vai trabalhar lá no setor de emergência. Né? O que você vai fazer para a sua equipe para prevenir que esse estresse se torne patológico, para trazer uma melhor satisfação? Então, dentro do que você viu na literatura, né, do seu trabalho, como que a gente poderia aplicar isso à prática? Então, assim, a urgência e a emergência, ela acaba sendo um setor, igual a gente estava falando, bem estressante. Mas aí, eu acho que o enfermeiro, ele pode tentar, como é que fala? Como se diz, tentar harmonizar a equipe para ficar, vamos supor, um ambiente, porque gera de tudo isso aí, tanto quando o paciente chega, tem equipe que entra em desavenço, né? Começa a ficar um clima pesado e, como se diz, tô fugindo agora, Keila, peraí, deixa eu centralizar aqui a cabeça. Calma, respira, pensa no que você leu, no trabalho. Você pode tentar fazer um rodízio de setor, vamos supor, uma urgência e emergência, tem uma sala amarela, uma sala vermelha, o paciente chega mais grave. Então, você pode tentar fazer um revezamento da equipe, sempre estar aplicando uma educação continuada, para estar passando mais segurança para esses profissionais, para, enfim, o setor, a equipe ficar mais dinâmica, mais harmoniosa, para poder estar enfrentando, né, as coisas que vêm e para evitar estar ficando chateado, porque quando você começa a ficar estressado demais no setor, porque você não quer ficar naquele setor mais, você começa a fazer as coisas bem chateada, e isso vai te trazendo aquela tristeza. Então, assim, tentaria mais isso, fazer esses revezamentos, ter um diálogo aberto entre o enfermeiro e o técnico, ter
sabe? É bastante continuada, essas coisas. E existe alguma ferramenta para a gente avaliar, assim, nos trabalhos que você leu, se os profissionais eles estão, avaliar esse nível de estresse? Existe alguma coisa assim específica para isso? Você encontrou? Peraí, essa daí eu não. Uma ferramenta? Porque assim, é um pouco subjetivo. Você não entende que se eu conversar com uma pessoa, eu posso achar que ela está estressada, e conversar com outra, talvez não, mas às vezes aquela pode ter um nível de estresse menor ou maior. Então, existe alguma coisa assim padronizada para eu saber, aquela ali eu tenho um risco maior de estresse, aquela outra não, entende o que eu quero dizer? Um risco de estresse, para tentando entender. Ah, tem, assim, você fala uma ferramenta ou Uma profissional? coisa para que eu posso avaliar a minha equipe, para eu saber se algum profissional tem um risco maior de ele ter alguma doença por causa desse estresse, que ele está exposto, alguma coisa do tipo. Você viu isso nos trabalhos que você leu? Ah, tem as. É tipo, não chega a ser umas escalas. Tem como. Ai, deixa eu lembrar aqui, peraí. Profissionais. Ai, Keila, tá dando branco, peraí, tô nervosa. Ai, peraí, profissionais de saúde. Tem como você avaliar eles por uma. Ah, tem os tratamentos, tem os acompanhamentos, né? Dentro de tem a parte, né? Você entra na parte psicológica, seria isso que você faz? Deixa, Eu vi que deixa eu tem, explicar de que uma é outra forma. acompanhado equipes. Oi? Deixa eu te explicar de uma outra forma. É que, por Tá, exemplo, assim, quando você está avaliando, você está com a sua equipe lá trabalhando. tá. Como é que você vai saber que uma pessoa ela pode estar sofrendo mais com o estresse daquele setor, entendeu? Do que outro? Então, assim, como que você vai Mensurar. avaliar? É isso. Como que eu vou o quê? Tipo, Cortou. mensurar uma escala. Como que você vai identificar que aquele setor, aquele funcionário está mais estressado que outro? Como que eu vou identificar se aquele tá mais estressado do que o outro? Aí eu vou identificar pelo. Não é um padrão, você faz pelo jeito dele, né? Pelas formas dele de agir. Seria isso que você está me perguntando? Pelas formas dele de agir, pelas ações, que ele vai estar mais impulsivo, mais agitado. Seria isso? Sim, sim. Eu tô Né, achando que ele quer alguma escala específica que você estava perguntando. para saber se você teve algum trabalho que você leu que falava especificamente sobre isso, mas às vezes não tinha nada específico mesmo, né? Às vezes era mais em geral também. Não, é mais assim pelas ações dele mesmo. O Areli, então nós vamos fazer uma discussão agora aqui da sua nota, tá? Eu vou pedir Tá. só que você desliga o microfone e já já Uhum, eu te chamo aqui, tá bom? Só tá o bom. microfone. Vou desligar.
Voltamos. Pode ligar seu áudio, Arely. Pronto. A professora Keila vai fazer a leitura da ata de defesa, tá bom? Só esperar. Arely, então, para finalizar a sua apresentação, a ata de defesa pública do trabalho de conclusão de curso, aos 16 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams, da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram os professores da banca examinadora para a defesa oral do TCC intitulado Estresse e satisfação do profissional de enfermagem na urgência e emergência, sob a responsabilidade da discente Arely Patrícia Santos Oliveira, apresentado das 10 às 10h30, com um conceito final de 3.000 pontos. Tá bem? Poços de Caldas, Obrigada. Parabéns, Arely. Obrigada, viu? Nossa, obrigada pela paciência, tá? Respira fundo agora, pode ficar calma. Fica calma, tranquila. Tá bom, Soninha. Tá, muito obrigado mesmo, viu? Olha, até sexta-feira a gente posta a sua nota, tá bom? E qualquer dúvida também, vocês podem mandar mensagem lá no grupo. Tá, então, boa semana, bom dia para você e parabéns. Obrigada, meninos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Aqui?